Pronto. É porque eu pretendo subir esse vídeo depois no YouTube, tá bom? Irmãos, eu vou começar o compartilhamento de tela aqui. Hoje é a nossa aula 1 para valer, porque da semana passada foi só uma introdução. Então, vocês estão vendo o meu vídeo aí, minha tela? Sim. Beleza, obrigado. Então, eu vou colocar agora em modo de apresentação. Vou colocar em modo de apresentação. Beleza. Então, aí, nossa primeira aula, profissão de fé. Pessoal, onde você colocou meu material? Estava em cima. Não peguei. Ah, tá aqui. Eu tenho uma ajudante aqui que ela é atrapalhante. Ela pega meu material e esconde. Ela não pode ver minhas coisas que ela esconde. Eu espero que vocês já tenham conseguido pegar. Não precisa responder agora, tá bom? Mas espero que vocês já tenham conseguido pegar o livro, tá? Quem não conseguiu, algumas pessoas já me disseram que não conseguiram, mas pegue durante a semana, passe lá na igreja, pegue com a Lucinda ou com a Irene, tá bom? Só um minutinho, Tá, já consegui resolver aqui. Minha câmera está piscando um pouco. Então, a aula de hoje é a aula de número 1 do nosso livro. A aula da semana passada foi uma aula introdutória, a gente só conversou um pouquinho sobre o curso, e hoje é aula para valer, tá bom? O livro é o livro de catecúmenos, né? O curso para catecúmenos, esse livro aqui, da SOCEP Z3, tá bom? Lucas está chegando aí. SOCEP Z3. O curso é ministrado pelo reverendo, né? O livro foi escrito, né? Ministrado será por mim e pelo Tarcísio. Mas o livro foi escrito pelo reverendo Adão Carlos do Nascimento, tá bom? E os professores é o presbítero José Tarcísio Maciel e eu, tá? Diogo Henrique de Sá. Vamos fazer oração, a gente já começa a nossa aula. Eu vou pedir para o presbítero Tarcísio nos conduzir a oração, Tarcísio. Se cair aqui, eu continuo a oração, tá bom? Tá bom. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos agradecidos por mais esse dia que o Senhor nos concede, pela noite de descanso que o Senhor nos deu, sono reparador. Te agradecemos pela devocional matutina que já tivemos na mediação do presbítero Kimura. E agora te agradecemos também pelo início dessa aula, na mediação do seminarista Diogo. Que o Senhor esteja abençoando nosso irmão e a todos os nossos irmãos, alunos e alunas, a fim de que os assuntos que começam hoje, neste curso de 13 lições, possam fazer a diferença na vida de todos eles e de todos nós. Oramos assim agradecidos no nome santo, amado e excelso de nosso Rei e Salvador Jesus, a quem tributamos toda a honra e toda a glória. Amém. 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 Obrigado. Irmãos, vocês viram que eu mencionei aí o fato da conexão do Tarcísio cair? É porque ele está com uma dificuldade, desde que começou a pandemia, com a conexão dele. Nós achávamos que esse ano já teria resolvido, mas nós já vimos na aula passada que oscilou bastante, né? Eu vi que você caiu várias vezes durante a aula. Então, esse problema aí é um problema que dificulta bastante o trabalho do nosso irmão no momento remoto, tá bom? Mas nós estamos aí. Vamos lá, então, continuando aqui com a nossa aula. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Bom? 5º livro do Novo Testamento, capítulo 8, versículos de 26 a 40. É uma leitura um pouco extensa,
mas eu vou fazendo aqui com calma eu não vou esperar muito não, tá bom, irmãos? Porque senão a gente fica atrasado. Nós já estamos com a hora bastante avançada. Então, Atos 8, de 26 a 40. Vou ler. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha muda ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Outro texto que eu quero ler com vocês, é um texto mais curto, está em Romanos. É o próximo livro aí, tá bom? Segue aí, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Já vou ler. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, esses dois textos aí, o texto de Atos 8, de 26 a 40 é o texto que está no livro. Romanos 10, de 9 a 10 é citado na nossa aula de hoje, mas eu achei que era importante trazê-lo aqui para a nossa leitura que subsidia, né, que dá o subsídio para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, com essas duas leituras, nós introduzimos esta aula. Vamos lá. Seguindo aqui. Bom, alguns pontos importantes para serem considerados aqui com relação à nossa fé, tá? Deus criou o universo e o homem em 6 dias. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Que no capítulo 2 já é o 7º dia, tá? Esses 3 versículos aí já é o 7º dia. E aí Moisés, que é o homem que escreveu o livro de Gênesis, ele está terminando a conclusão do
do relato da criação, tá? E aí ele fala sobre os 3 versículos aí, 2:1, 2:2, 2:3, eles falam do dia do sábado. Então, tendo Deus criado todas as coisas, no 7º dia terminou tudo, no sentido ali, terminou de terminado, tá? A tradução nossa talvez não dê essa nuance, e aí talvez deixe dúvida. Deus fez tudo em 6 dias e no 7º dia, tendo terminado, Deus descansou. É isso que o texto quer dizer, tá? Esse seria uma tradução mais correta, tá bom? Tendo Deus terminado, ele descansou no 7º dia. Tá? Então, é isso. O descansar ali também, se a gente for ler o restante das Escrituras, não significa descansar de estar cansado. Deus não estava cansado. Descansar tem outros sentidos. Deus, ele tirou o sábado para se alegrar na sua criação, tá bom? É isso que travando aí, Diogo. Opa. Deu uma melhorada aí? Destravou. Travou? Até a minha conexão também, de vez em quando, dá uns pipocos. Então, ela, no sentido ali, não é descansar de estar cansado, é descansar no sentido de se alegrar naquilo que foi criado, tá? Então, Deus se alegrou naquilo, ele se regozijou naquilo, ele ficou observando aquilo ali, tá? Então, é isso que significa o sábado aí, o descanso de Deus, tá bom? Então, não é dele estar cansado, é dele ficar aquele dia de sábado ali com a sua criação, passando um tempo ali com a sua criação, tá bom? Isso vai ficar bem claro no restante da Bíblia, quando fala que há um descanso para os eleitos de Deus, o descanso é Jesus, ainda há um outro descanso, onde nós podemos nos alegrar em Deus e tudo mais, tá bom? Bem, vamos lá. Deus, tudo que ele fez, ele disse que era muito bom. Deixa eu só deixar uma coisa aqui, deixa eu fazer um ponto aqui, tá bom? Eu estou fazendo aqui afirmações como se fosse uma espécie de recapitulação daquilo que a Bíblia ensina ali para o começo, pressupondo que vocês entendam do que eu estou falando. Eu sei que nós temos aqui níveis diferentes de conhecimento bíblico, mas qualquer dúvida você pode tirar conosco depois. Outra coisa, durante as nossas aulas, muitas das coisas que talvez você tenha dúvida serão tiradas, tá? Então, tem gente, no seminário, eu estou fazendo seminário, então eu estou no 4º ano, e às vezes tem gente que faz pergunta para o professor assim, aí o professor fala, ó, você está querendo antecipar a benção. Daqui umas 3 aulas eu vou tratar desse assunto, aguenta até lá. Então tem coisas aqui que nós vamos ampliar ou examinar com mais calma durante o nosso curso, tá bom? A questão da criação, tá? E da queda do homem aqui, ó, do 3º ponto aqui, tá bom? Então nós vamos tratar disso com mais calma, ou havia um plano para salvar o homem, tudo isso nós vamos ver com calma em outras aulas. Então, se você está achando que é muita informação, embora eu acho que não está sendo, mas fique calmo, tranquilo. Se você tem dúvidas, a gente pretende saná-las ao decorrer do curso. Se você achar que não está claro para você, que você pode fazer perguntas lá no grupo, tá? Sempre que você quiser, ou no grupo, ou no pessoal, tá bom? Pode perguntar para mim ou para o presbítero Tarcísio. E aí, se essa resposta for dada mais para frente, eu vou dizer, olha, irmão, na lição 3 nós vamos tratar disso. Na lição 6, na lição 7, então, enfim, tá bom? Aí, quando chegar lá na lição 7, se ainda assim não ficar claro, aí você relembra a pergunta aí, a gente tenta sanar de forma diferente, tá certo? Bom, tudo que Deus fez era muito bom, isso você vai ver todo o capítulo 1, né? E fez Deus, né? E mandou Deus, haja luz, e haja luz. E Deus diz o quê? E viu Deus que a luz era boa. Depois haja separação entre as águas do firmamento e embaixo do firmamento, de forma que apareça a porção seca. E aí aconteceu. E aí o que Deus diz? E viu Deus que isso era muito bom. E assim vai, tá? Tudo era muito bom. O homem, inclusive, era muito bom, tá?
O homem aí no sentido mais amplo da palavra, tá? Homem e mulher, tá? O homem, o ser humano, né, pecou contra Deus, Gênesis 3. Deus não foi surpreendido com o pecado de Adão, tá? Então não foi acontecer o pecado e Deus falou, e agora? O que eu faço? Entendeu? Não foi assim, tá? Deus já sabia. Aí talvez surja uma pergunta que você se faça, ou você se faz, né? Ou alguém já te fez. Por que Deus criou o homem sabendo que ele iria pecar? Irmãos, essa é uma das grandes perguntas da vida. E a resposta é simples. Porque sim. Você fala, mas porque sim não é resposta. Mas nesse caso, porque ele quis. Pela mesma forma que você colocou a camisa que você quis hoje de manhã. Pela mesma forma que eu coloquei esta camiseta hoje de manhã. Porque eu quis. Tá? Ele fez porque ele quis. Ele fez porque era da vontade dele fazer. Mesmo sabendo que o homem iria pecar, ele fez porque ele quis. Tá bom? Foi da vontade dele fazer e ele fez. Ninguém podia impedi-lo, ele fez e pronto. Tá? Mas olha só, o homem pecou e aconteceu tudo isso. Fazia parte do plano de Deus tudo isso acontecer, tá bom? Havia um plano, Deus não foi pego de surpresa, e havia um plano trinitário para redimir o homem. Esse plano é um plano certo, um plano já feito, estabelecido na eternidade, tá bom? Então, assim, vejam, o tempo de Deus é diferente do nosso. Na verdade, é até difícil de falar tempo para Deus, porque Deus não tem o tempo cronológico como nós temos, as coisas acontecendo uma de cada vez. O tempo para Deus é algo completamente diferente. Deus vive no aspecto da eternidade, tá bom? Então, o tempo de Deus é completamente diferente do nosso tempo, tá? Deus, ele enxerga presente, passado e futuro como se fosse a mesma coisa para ele, porque é o nosso tempo cronológico, vem de cronos, né? É uma coisa acontecendo atrás da outra. Para Deus não é assim, tá? Então, lá na eternidade, antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha feito esse plano. É por isso, tá, que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Essa semana foi me enviado um vídeo, eu não vou dizer quem foi que me enviou, porque eu não disse para a pessoa que eu mencionaria esse fato nesta aula hoje. Mas foi enviado para mim um vídeo sobre uma moça falando dessa questão, e foi só baboseira que a pessoa estava falando, a moça, né, no vídeo. Falando que Jesus tinha uma pré-existência, deixa eu ver aqui a luminosidade aqui, que havia uma pré-existência, que Jesus, ele tinha... Deixa eu só acertar aqui a luz aqui. Esse lado meu aqui está mais escuro, mas não tem problema. Que Jesus já tinha tido uma pré-existência, onde Jesus já tinha morrido, onde todos nós já tínhamos vivido, tá? Isso não é bíblico. A Bíblia não permite esse tipo de interpretação. Na verdade, só faz... Isso é uma tentativa de adequar um certo espiritismo, tá? Um certo grau de espiritismo, não digo nem kardecismo, porque eu não sei se o kardecismo lida com esses aspectos, mas embora trabalhe, mas não sei se ligado dessa forma, tá? Que aí você teria uma pré-existência, onde coisas já aconteceram, e aí você veio para... Então, uma tentativa de adequar o espiritismo, meio kardecismo, meio hinduísmo tal, e outras coisas, e outras religiões embutidas ali, com a fé cristã. Isso não permite, a Bíblia não permite isso. Quando a Bíblia fala que Cristo foi o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, que nós somos salvos antes da fundação do mundo, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, está dizendo que Deus determinou nos salvar, ele decidiu nos salvar antes mesmo de que nós existíssemos, tá? Isso é muito tranquilo para Deus, porque primeiro, Deus é onisciente. E segundo, porque foi ele que decretou que isso acontecesse. Tá? Ele ordenou que assim fosse. Tá bom? Então, não é que Deus fez pensando naquilo que ele estava antevendo. Na verdade, ele criou o futuro que ele prevê.
tá bom? Então, ele determinou que as coisas fossem assim. Então, ele decidiu que Jesus seria entregue, né, a Trindade. Aí, também outra questão muito importante para ser levada em consideração é que quando nós falamos de Deus na Bíblia, nós estamos falando da Trindade. Calma aí, vamos com calma, deixa eu deixar bem explicado isso. Quando está falando de Deus, o Pai, a Bíblia sempre vai dizer Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o nosso Pai. Então, quando ela usar Deus e colocar logo em seguida qualitativo, ali, o qualificante ali, né, qualificando o Deus ali como sendo o Pai, então está se referindo à primeira pessoa da Trindade. Caso contrário, toda vez que você vir ali na Bíblia, ler, né, ali na Bíblia, Deus está se referindo ao Trino Deus, tá bom? Inclusive pelos nomes. E eu quero deixar mais, assim, ampliar ainda mais. No Antigo Testamento, toda vez que você vir de ver, tá? Deus é sempre a Trindade, tá bom? Há uma ideia de que quando está falando ali de Deus, está se referindo ao Pai. Não, no Antigo Testamento é sempre a Trindade. Por exemplo, em Isaías capítulo 6, nós temos a visão que Isaías tem de Deus sobre um alto e sublime trono, suas abas enchem o templo, e aí os serafins cantam de um para o outro, santo, 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 né? E aí Isaías ele acha que vai morrer, porque ele está vendo Deus. Se vocês forem ler no Novo Testamento, vai ter uma hora que vai dizer que aquele que foi visto é Jesus. Então, e vai ter um outro momento que vai dizer que aquele que foi visto foi o Espírito Santo. Então está errado quando Jesus fala que Isaías viu a glória dele, e depois quando Paulo fala que foi o Espírito Santo que foi visto lá. Então eles estão se chocando, são discursos errados. Não, é porque quem foi visto lá foi o Deus Trino. Foi visto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Não são três deuses, é um Deus só. Nós vamos explicar isso com mais calma mais para frente, tá bom? É um dos grandes mistérios da Bíblia. Deus é um ser incompreensível para nós, em sua plenitude. Por quê? Porque ele é um ser infinito. E seres finitos como nós, né, não entendem, não conseguem abarcar a infinitude. Tá bom? Nossa mente não foi projetada para isso. Nossa mente funciona por comparação. Eu posso dizer que alguém é rápido comparado a mim. E eu dizer, olha, o Tarcísio é bem rápido, o Tarcísio é corredor, viu, irmãos? Ele é mais rápido que eu, porque não é muito difícil ser mais rápido que eu, mas ele é mais rápido que eu. Tem pessoas que não são tão rápidas quanto eu, tá bom? Então eu sempre vou comparar a mim. Agora, eu sou aí a medida de comparação. Agora, se eu comparar o Tarcísio com o Zambolt lá, eu vou dizer que o Tarcísio ele não é rápido, porque o Zambolt parece que ele só tem pescoço e perna, né? O homem, a perna do cara, acho que deve ser 2 metros, né? Só de perna. Então, nós sempre comparamos com alguma coisa. Agora, quando a gente olha para Deus, com quem nós comparamos? Com ninguém. Ninguém está nem perto disso. Então, aí a gente foge de nós toda possibilidade de compreensão de quem Deus é na sua plenitude. O que nós conseguimos conhecer de Deus é aquilo que ele se revelou, é aquilo que ele revelou de si nas Escrituras, tá bom? Que é o suficiente que a gente consegue abarcar de Deus, tá bom? Então havia aí um plano trinitário. Deixa eu só acertar meu vídeo aqui que está piscando. Aí, acho que melhorou. Então havia um plano trinitário, ou seja, da Trindade para nos salvar, tá bom? Vamos continuar aqui. O plano da redenção previa. Tá? Então nós vamos ver isso com mais calma depois, mas só para vocês saberem. O plano da redenção previa a morte substitutiva de Cristo para redimir o homem. Então, o homem pecou, estava destituído agora da presença de Deus, impossível de acessar a presença de Deus,
porque Deus é um ser totalmente outro, tá? Completamente diferente de nós, como nós já falamos, e também ele está muito acima de nós, de tal forma que nós, por nós mesmos, não conseguimos acessá-lo. Além disso, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, a gente não consegue chegar a Deus. Na verdade, é pior ainda do que você imagina. Não é que a gente não consiga, nós nem sequer queríamos, tá? Nós amamos o pecado, por mais que você diga, não, eu odeio o pecado. Não, você ama, tá bom? Essa repulsa que você sente do pecado é porque Cristo colocou essa repulsa em você. O Espírito Santo colocou essa repulsa em você. Por isso que você sente nojo do pecado. Mas, naturalmente, você gosta do pecado. Ele satisfaz você. Por isso que você se sente tentado por ele. Tá? Porque se fosse... Ninguém se sente tentado a sentir algo que não é... Que não lhe dá algum prazer. Tá bom? Ninguém se sente tentado a sentir dor, a não ser que essa dor lhe cause algum prazer. Tem gente que sente prazer na dor, né? Vai entender, tem gente louca para tudo. Mas se essa dor só te machuca, ninguém gosta de sentir essa dor. Você vai fugir da dor, né? Inclusive, isso é um instinto de preservação nosso. Quando você sente dor, você foge, né? Você tenta fugir da dor. A morte, então, previa-se, o plano da redenção previa uma morte substitutiva de Cristo para redimir o homem, ou seja, Cristo morreria em nosso lugar, porque o salário do pecado é morte, tá bom? Ele é o patrão mais ingrato que existe, você trabalha para ele e no final do dia ele te paga com a morte. Tá? Ele parece traficante, né? O traficante ele não se preocupa muito com o seu cliente, não, porque ele vende um produto para o cliente que mata o cliente. Mas ele não está muito preocupado com isso, não. Ele continua vendendo. Ele tenta ganhar enquanto ele pode. Tá? O pecado é assim. Tá? Ele põe você para trabalhar para ele, você comete pecado e no final ele te mata. Tá bom? O salário, a recompensa pelo pecado é a morte, tá? Mas o dom gratuito de Deus, né? A vida eterna em Cristo Jesus. Então, Cristo morreu em nosso lugar, ele suportou a dor que era nossa, o castigo que era nosso, ele morreu de forma substitutiva em nosso lugar. Ele morreu e nós substituiu-nos na cruz, tá bom? Era nós que deveríamos estar lá. Nós merecíamos aquilo, tá? Nós infringimos a lei de Deus, nós provocamos a ira dele, nós buscamos, vivemos uma vida de pecado. O nosso pecado, o primeiro que foi cometido, já te levaria para a condenação eterna, mas Deus, ele cumpriu tudo isso, ele castigou o seu filho no seu lugar, porque Cristo morreu, sendo ele não pecador, tá? Ele pagou a dívida que era sua, que era minha, tá bom? Nós vamos explicar mais sobre isso em outras aulas. Previa também a constituição, né? Constituir um povo redimido para que pudesse servir a Deus e se alegrar nele, para sempre. Isso aí é a pergunta número 1 do nosso catecismo. Depois nós vamos explicar essas questões para vocês, tá bom? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota 3 documentos como documentos que nós entendemos que sistematizam, deixa sistematizado, organizada as doutrinas cristãs, aquilo que a gente crê, tá bom? O primeiro deles é a confissão de fé feita em Westminster, então ela é chamada de Confissão de Fé de Westminster, escrita na Inglaterra no século XVII, e o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, tá? Então a primeira pergunta do catecismo é: qual é o fim de todo homem? E aí a resposta é: o fim de todo homem é servir a Deus e alegrar-se nele para sempre, tá bom? O termo lá é gozá-lo para sempre, mas aí talvez, cuidado aí com a semântica, a palavra gozar significa se alegrar, tá? Se regozijar. Por isso que eu prefiro usar aqui, porque a semântica nossa mudou e pode ter um sentido, uma conotação aí ruim, esse gozar. Então eu uso alegrar-se,
Tá? Então, alegrar-se nele para sempre. A alegria nossa é Deus, tá? Alegrar nele. Eu gosto dessa expressão que a Bíblia usa, né? Nele, né? Como se tivesse colocado dentro dele, tá? Como se tivesse, né, inserido nele, né? Enxertado nele. Então, essa é a melhor ilustração. Enxertado em Deus, nós podemos nos alegrar, tá? E, então, assim, ó, ele morreu para nos salvar de forma individual, mas não era para sermos salvos soltos por aí, sozinhos. Ele previu também unir esse povo, congregar esse povo, né, essas pessoas individuais em um povo. Então, cada um salvo individual foi reunido em um grupo, tá bom? Que a gente pode chamar de organização, né? Que arrebanha, que reúne esses indivíduos salvos, né? Os salvos. Aqueles por quem Cristo morreu, tá bom? Inicialmente, esse grupo era a família, tá? Então, essa organização inicial era a família. Com o desenvolvimento, né, com o passar do tempo, a família foi se ampliando, e aí Deus estabeleceu uma nação, onde pudesse congregar os seus escolhidos, os seus eleitos, seus salvos, aqueles por quem Jesus morreria, tá? Porque nós estamos falando aí do Antigo Testamento. Então, Jesus ainda não havia morrido, ele morreria. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Por aquilo que elas faziam? Não. Ninguém nunca foi salvo por cumprir a lei, tá? Por obedecer os mandamentos. Ninguém conseguiu cumprir os mandamentos. Por isso que Cristo veio. Como que eles eram salvos, então? Como que Abraão foi salvo? Como que Moisés foi salvo? Jesus não tinha vindo, não tinha morrido ainda. Como que eles poderiam ser salvos naquele momento? Pela obediência? Não, todos eles desobedeceram, tá? O Antigo Testamento, ele nos mostra como que o homem não consegue cumprir a lei de Deus, como ele não consegue obedecer a Deus. A gente tem mania de ler erradamente o Antigo Testamento, e a gente lê, principalmente quando vai ensinar as crianças, mostrando, por exemplo, na história de Davi, que Davi é o herói, na história de Sansão, que Sansão é o herói, na história de Gideão, que Gideão é o herói. Eles não são heróis da história. Quem é o herói da história em toda a Bíblia? Deus, tá? Se você tem que seguir o exemplo de alguém colocou esses dias no Facebook, quando você pensa em obediência, quem te vem à mente? Aí algumas pessoas colocaram, Davi, outro Abraão, outro não sei, foram colocando vários personagens. Eu coloquei assim, Jesus. O único que obedeceu de fato, de verdade, o tempo todo, foi Jesus. Tá? Ele é o exemplo de obediência. Jesus, Deus é o herói da história, sempre. Ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que ele usa até um pecador miserável que nem Sansão. Tá? Um homem promíscuo, um homem desobediente, um homem que só não foi para o inferno por causa da misericórdia de Deus. A mesma coisa eu posso dizer de Davi, de José, de Gideão. Gideão, então, terrível, que nem Sansão, tá? E tantos outros, tá bom? Fizeram alguma coisa, mas eles eram apenas instrumentos imperfeitos na mão de um excelente, tá, carpinteiro, de um excelente construtor do Senhor Deus, que é o Criador dos céus e da terra, tá bom? Mas, enfim, como esse pessoal era salvo no Antigo Testamento? Pela fé, tá bom? Pela fé. Pela fé em quem? Pela fé no Messias que viria. Então, nós cremos no Messias que veio, no Salvador que veio. Eles criam no Salvador que viria. É por isso que a Bíblia fala, Jesus mesmo fala assim, olha, o que vocês estão vendo hoje é aquilo que Abraão e os homens lá do Antigo Testamento sonhavam em ver. E agora vocês estão vendo. Então é aquilo que eles almejavam ter, nós temos agora. Mas sempre foi por fé. Antes fé naquilo que viria, agora fé naquilo que já veio. Tá bom? Vamos lá. E agora, após a ressurreição de Cristo, esse grupo foi, que era estrito, né, família, depois foi ampliado nação e agora povos de todas as línguas, tribos e nações, a igreja, tá bom? Não quer dizer que todos serão salvos, mas que pessoas de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação, pessoas do mundo todo serão salvas, não o mundo todo, tá?
Vamos lá? Tá tranquilo por aí até então? Estamos indo bem? Dê um joinha para eu saber. Obrigado. Obrigado aos que deram joinha aí. Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar. Qualquer dúvida depois, é só pedir aí a palavra que eu não estou vendo vocês, mas assim que eu encerrar o compartilhamento aqui, vocês podem perguntar, tá bom? Ou então manda lá nos grupos. Seguindo aqui. Bom, definindo alguns conceitos, tá? Eu achei, não tem isso na nossa lição, porque, olha, embora eu peça bastante para que você leia o livro, na verdade, você já tem que chegar na aula já tendo lido, tá bom? Alguém mandou uma mensagem aqui, peraí, deixa eu ver. O iPhone da Lohane mandou ver 2 quadradinhos, Lohane. Eu não estou conseguindo ver o que são esses quadradinhos. Mas espero que seja um positivo. Se não for também, depois é só você perguntar, tá bom? Eu peço que vocês leiam, mas vocês vão ver que eu vou ampliar, nós vamos ampliar o que é falado no livro nas aulas, até porque senão era só eu ler o livro para vocês aqui e a gente ir embora, tá? Então, eu vou ampliar, vou passar coisas a mais para vocês aqui, tá bom? Então, eu vou definir alguns conceitos para vocês. Se vocês verem que a minha câmera apaga aqui, é porque eu estou tentando acertá-la. Eu tinha melhorado esse problema do pisca dela aqui, mas parece que voltou. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que diferenciar é uma confissão de fé de uma profissão de fé, tá bom? Embora às vezes possam parecer a mesma coisa, não são no nossa compreensão, tá? O que é uma confissão de fé? É um documento, tá bom? É um documento que sintetiza e organiza de forma sistemática, ou seja, de forma organizada, os artigos de fé, daquilo que se crê, tá bom? De uma determinada religião. No nosso caso, nós adotamos, como eu já disse, a confissão de fé de Westminster. Tá? O que ela faz? Ela pega todas as doutrinas cristãs, os ensinos cristãos que estão espalhados nas Escrituras, porque Deus ele não vai tratando nas Escrituras doutrina por doutrina. Ele vai tratando as doutrinas ali devagarzinho. Deus trabalha com a gente de forma didática, tá bom? Que nem a gente aprende na escola. Você não chega na escola e no primeiro dia o professor passa para você a fórmula de Bhaskara, o teorema de Pitágoras. Ele não vai fazer isso, professor de matemática. Ele vai ensinar para você que 1 mais 1 é igual a 2. E você vai levar um tempão, quando você está lá com 4 anos, 5 anos de idade, para entender que você tinha uma bala, mais uma bala, agora você tem 2 balas. Mas você entende. O problema é quando eles começam a tirar as coisas da gente, né? Aí você tem 4 balas, vem o Joãozinho e pede uma. Quanto você tem? Você continua com 4, que você não quer dar bala pro Joãozinho. Entendeu? Mas aí quando começa a subtrair, que as coisas complicam. Dividir, então, aí lascou. Ninguém quer dividir nada. Mas aí a gente vai aprendendo aos poucos, até que, quando a gente aprende essas operações, nós vamos para as mais complexas, né? A mesma coisa as escrituras, tá bom? Elas vão tratando as doutrinas, às vezes ela está só em forma embrionária ali no Gênesis, ou seja, ainda em germe, ainda no comecinho, mas à medida que a escritura a Bíblia vai passando, né, os livros vão vindo, essas doutrinas elas vão sendo ampliadas até que você consiga compreender. O que a confissão de fé faz? Pega todos esses textos e organiza por doutrinas, tá? O que a Bíblia ensina sobre salvação, tá lá. O que a Bíblia ensina sobre a palavra de Deus, tá lá. O que a Bíblia fala sobre Deus, tá lá. Tá tudo organizadinho, tema por tema, tá? Isso facilita o nosso estudo, tá? Eu até recomendo com muita veemência que você leia a confissão de fé. Eu espero muito, muito, muito mesmo que até o final do nosso curso, vai ser lá para o mês de outubro ou novembro, se Deus assim nos der graça, você tenha lido a confissão de fé do Westminster, tá? E os catecismos. Eu já fiz isso, acho que umas 2 ou 3 vezes. Compensa bastante a leitura, tá? Vale muito a pena fazer isso, bom? Se isso é uma confissão, se ela está lá sistematizando o que você entende por fé, que você crê, né? O que é uma profissão? É a declaração pública. Opa, tem alguém falando comigo aqui? Espera só um pouquinho. É a declaração pública feita por aquele que crê, né? Pelo crente. O crente, a gente teve uma época no Brasil, Diogo, estou com um probleminha na conexão.
vou sair e entrar novamente. Tudo bem, Renata, pode ir e eu já te aceito assim que você pedir para entrar novamente. A Renata está com dificuldade aqui, ela vai sair e vai voltar, tá bom? É uma declaração pública feita por aquele que crê, pelo crente. Teve uma época que a gente, no Brasil, crente era os evangélicos, né? Então chamava ele de crente. Aí depois criou uma certa animosidade com os crentes, já na época, e depois os crentes começaram a não querer ser chamado mais de crente, não entendi por quê. A gente, no final do conto, a gente crê ou não crê, uai. Mas tudo bem, isso é o sentido mais amplo, né? Muita gente crê em várias coisas, então talvez não especifique. A gente é um tipo de crente também, um tipo de crente porque tem gente que crê em outras coisas, tá? Nós somos crentes em Cristo Jesus, em Deus, na Trindade e tudo mais, tá bom? Mas aquele que crê, o crente, crê, e ele declara isso verbalmente, e aí eu coloquei aqueles 2 textos, né, de Atos, onde o Filipe pergunta para o eunuco lá se ele cria, ele era lícito batizá-lo, e ele fala, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, a partir dessa declaração verbal que ele fez, ele pôde, ele foi batizado. Ah, mas se o cara é mudo, ele vai professar isso de outra forma. Irmãos, não comece a inventar moda, não. A gente vive inventando um jeito de complicar as coisas, né? Eu até tenho o texto lá que eu li, né, de Romanos 10, 9 e 10, né, que diz assim, ó, com o coração creres e com a boca confessar, mas o cara é mudo. Ele vai crer na mente, ele vai falar na mente dele, ele vai expressar isso de alguma forma. A expressão física daquilo que ele crê, na verdade, é o resultado daquilo que já aconteceu no coração dele. Eu estava conversando esses dias com uma irmã de nossa igreja. Ela queria que ela estava muito preocupada com o pai. Ela falou que o pai manifestou que o pai estava crendo, mas que o pai não tinha sido batizado e ela estava com medo. O pai já tem 80 anos. Ela estava com medo de que o pai morresse sem salvação. Ah, tá. Obrigado, Guilherme. Eu vou ver aqui. Tá, o Marcelo está fazendo uma pergunta aqui. Marcelo, daqui a pouquinho eu respondo a sua pergunta, lá no grupo mesmo, tá bom? Ou aqui, tá? Vou tentar responder aqui, se tivermos tempo. Vamos lá. Obrigado, Guilherme, pelo aviso aqui. Então, o que eu estava falando? O mudo, enfim, ele vai expressar de alguma forma... tá, lembrei. Ela estava muito preocupada com o pai morrer sem ser batizado e partir sem salvação. Aí eu falei, olha, vou conversar com seu pai. Mandei uma transmissão pelo Zoom, aí conversei com ela, conversei com o pai dela. O pai dela bem idoso, já 80 e poucos anos. E aí eu conversei com ele, aí eu conversei com ele, aí depois que ele precisou sair, porque ele tinha que tomava remédio para dormir, ele já tinha tomado remédio, já estava ficando sonolento. Aí eu conversei com ela, falei, olha, irmã, o que eu estou vendo no seu pai é que ele já demonstra fé salvadora. O batismo não salva, o batismo é uma declaração pública daquilo que aconteceu dentro de você. O seu pai já está crendo em Cristo, então ele já está pronto para partir salvo, tá? Mas, lógico que nós vamos tendo possibilidade, e toda essa dificuldade é por causa da pandemia, desse senhor ir até a igreja, ou de nós irmos até ele, né? Porque se nós formos até ele, a gente podemos levar a doença, né? Então aí tem toda essa dificuldade. Eu falei, mas pelo que eu conversei com ele, ele já manifesta fé salvadora, ele crê em Cristo, ele está crendo em Deus, tá? Ele está crendo em Cristo, ele talvez não saiba completamente a respeito de Deus, mas isso não é necessário. Aquele ladrão lá, aquele malfeitor, aquele assassino, aquele criminoso da cruz lá, que morreu e creu em Cristo, ele não teve tempo de compreender muita coisa a respeito de Cristo, mas ele foi salvo. É lógico que, tendo tempo, devemos aprender mais a respeito de Deus, tá? Mas se não há tempo, isso não é requisito para a salvação. Expliquei também que o batismo não salva, embora seja algo necessário, ele precisa fazer havendo tempo, mas que
isso não, se ele morresse sem o batismo, isso não seria um empecilho para que ele fosse salvo. Então eu expliquei essas coisas todas para ele. Tá? Então essa declaração, essa profissão de fé, ela é importante, mas ela não é uma... Oi? Não é uma condição sine qua non, ou seja, é um termo em latim, né, que significa sem a qual, tá bom? A pessoa não pode ser salvo. Irmãos, se alguém tiver com o microfone aberto, fecha para mim, porque eu não, agora, na tela do jeito que eu estou aqui, eu não consigo, o microfone está aberto. E tem algum microfone aberto, porque está vazando som aqui, tá bom? Mas eu não consigo. Pronto, eu descobri quem é, já fechei. Pronto, não tem problema não, acontece, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Que eu quero tentar responder a pergunta do Marcelo. Profissão de fé é um ato solene, isso está na nossa lição, tá? Eu só coloquei aqui o que está lá. Fiz aqui uma citação do reverendo Adão Carlos do Nascimento, página 16 do livro de vocês. Opa! É um ato solene, tá bom? Exigido por nossa igreja exige-se, não só a nossa, outras também, mas é que eu estou falando da nossa igreja. Onde aquele que quer se unir a ela, se unir à igreja, declara que crê em Jesus Cristo, faltou um que aí, tá? Que crê em Jesus Cristo, ou crer em Jesus Cristo, né? Como Filho de Deus. Eu não vou arrumar agora, mas depois eu arrumo, tá bom? Declara crer, ou declara que crê em Jesus Cristo, como Filho de Deus, que veio ao mundo morrer numa cruz para pagar pelos nossos pecados. Afirma sua convicção de que a Escritura Sagrada, a Bíblia, é a única regra de fé e prática dada por Deus ao seu povo e faz compromissos com a igreja. Isso é o que é uma profissão de fé. E aí vocês todos que estão aqui, pelo menos, tem gente aqui que está fazendo reciclagem, claro, esse não vai precisar fazer, é o caso do Renan, da Lohane, de mais algumas pessoas, da Renata, do Sorestes, e se eu esqueci de alguém, do Lucas, do sei lá mais quem, tá? Do Luiz Felipe, tá bom? E tiver alguém que eu estou esquecendo, não fique triste comigo não é porque eu não gosto de você, é que eu só não estou vendo você aqui fácil aqui na minha tela. Vocês pretendem, tirando esses, né, que já fizeram, pretendem se unir à nossa igreja, então a nossa igreja exige que você faça uma profissão de fé, que você declare que você crê em Jesus, que você crê na Trindade, que você crê na palavra de Deus como sendo nossa única, não existe outra, tá? Não existe a Bíblia e os escritos de Ellen White, por exemplo, nem a Bíblia, nem as palavras dos papas, por exemplo, né? Nem a Bíblia junto com o kardecismo, né? O Evangelho segundo Allan Kardec. Então, nós não cremos, né, nada disso. É a Bíblia única e exclusivamente. Mas você falou da confissão de fé, Diogo. A confissão de fé só sistematiza. Se você pegar a confissão de fé para ler, você vai ver a primeira declaração que ela faz essa confissão não é a palavra de Deus. Não é inspirada. Ou seja, a própria confissão já começa declarando, nós só pegamos da palavra de Deus e organizamos, nós não somos inspirados. Tá? Inclusive admitindo a possibilidade de erros. Bom, embora eu acho que a nossa confissão é muito, muito boa. Tá? Muito boa mesmo. É lógico que erro, tudo que é humano tem erro, mas ela é muito, muito boa. Tá bom? E faz compromissos com a igreja. Você faz alguns compromissos de ajudar no sustento da igreja, compromissos de honrar a igreja. Tá? Quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você. Então, cuidado, tá? Porque você faz parte da igreja. Tá? E cuidado. Eu comentei esses dias atrás, em uma das minhas, ou duas de minhas pregações, que eu tenho uma colega que trabalha comigo, e ela fala que ela conhece uma mãe de um aluno, que é uma mãe de um aluno nosso, que ela é evangélica também, mas a impressão que ela tem da igreja era muito ruim, porque essa moça, essa mãe de aluno é amiga dela, amiga pessoal, e fala muito mal da igreja que ela está. Não é a nossa igreja, tá bom? Não é a nossa igreja, mas aí fala muito mal da igreja que ela está frequentando. Então, quando nós falamos mal de nossa igreja, nós estamos dando mau testemunho. Nós estamos desonrando a nossa igreja, nós estamos desonrando a nós mesmos, tá?
Bom, não quer dizer que a nossa igreja seja perfeita, mas é aquele negócio. A nossa família também não é perfeita. Nós brigamos entre nós nos acertamos entre nós, mas a gente não sai por aí falando mal do meu irmão, eu não saio por aí falando mal do meu irmão para todo mundo, porque isso é uma coisa em família, que se resolve em família, tá? Se a pessoa ainda não foi batizada em uma igreja genuinamente evangélica, ela recebe o batismo logo após fazer sua profissão de fé. Então, existem talvez alguns de vocês aqui que vieram da igreja católica romana, ou vieram, como nós já tivemos casos, de pessoas que não veio de igreja nenhuma, nem católico nunca foi, outros que vieram do kardecismo, outros vieram da Umbanda, da Quimbanda, Candomblé, ou vieram de qualquer outra coisa, tá? De qualquer outra religião. Quando você fizer sua profissão de fé no final do ano, você também será batizado. E existem algumas pessoas que vieram de denominações que se arrogam para si serem evangélicas, mas elas são seitas. Aquilo que elas ensinam está em confronto, né? Se choca com aquilo que a Bíblia ensina. Neste caso, nós temos alguns casos específicos, nós vamos conversar com essas pessoas e elas serão batizados. Nós tivemos no caso do ano passado, eu vou mencioná-lo aqui, mas não vou dizer o nome, mas ele também não teve problema nenhum em confessar isso, que um irmão que foi batizado o ano passado, que ele veio da igreja messiânica, ele veio da igreja do Reverendo Moon, tá? Que não é uma igreja, é uma seita, tá? E aí ele mesmo já disse logo de cara, olha, eu vim da igreja do Reverendo Moon, é uma seita e eu quero ser batizado. De cara, nós não tivemos nenhum problema com ele. Eu só não vou dizer o nome dele aqui por questão de ética, porque eu não disse que citaria o nome dele, mas ele não teve nenhum problema em reconhecer isso de cara, tá? Olha, eu vim de lá, eu fui batizado. Na verdade, ele disse para nós, né, para mim e para o Tarcísio, que ele nem cria em nada, ele foi batizado só para agradar a mãe dele, a avó dele, parece, a mãe ou a avó, uma coisa assim, mas que ele só foi batizado, mas também foi só água, que ele nem sabia nada, ele não estava nem aí para a fé, e aí depois ele teve contato com a fé reformada, né? Nossa igreja é uma igreja reformada, herdeira da reforma, da segunda parte da reforma, que é a reforma do João, né, feita pelo João Calvino, tá bom? Depois vocês vão entender que tudo isso que eu estou falando, se é que vocês já não entendem, tá bom? E aí ele pediu para ser batizado. Pode ser o caso de algum de vocês aqui que veio de alguma igreja, por exemplo, vou citar algumas aqui, a Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça. Se esse é o seu caso, já te adianto, você precisará receber um novo batismo, tá bom? Porque o que te ensinam lá, ou te ensinaram lá, é um negócio muito diferente do que a gente entende que a palavra de Deus ensina, tá bom? E se você acha que você não quer, que você ama o seu batismo de lá, então é a hora de você começar a repensar se você realmente quer se unir a nós, tá bom? Vamos seguir aqui. A profissão de fé envolve 3 aspectos, tá? A inteligência, a emoção e a vontade. Eu não vou encerrar a aula de vocês aqui, se vocês estão aí preocupados com o tempo, eu já estou encerrando a aula, eu só vou ficar no intelecto, tá bom? E aí a gente vai encerrar a nossa aula, tá? E o aspecto da emoção e da vontade ficam para a aula seguinte, tá? Vamos lá. Seguindo aqui. O intelecto. A fé não é um salto no escuro, tá? Eu tenho feito várias lives no Instagram toda semana. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, eu faço o convite que você me siga no Instagram, porque toda quinta-feira eu faço lives. Além disso, essas lives eu subo depois para pelo meu canal do YouTube. O meu canal não tem muitos seguidores, então me siga lá, dá uma forcinha para mim aí, para ajudar, e compartilha aí os vídeos, dê aquela curtida lá, aquela reforçada. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou tratando dessa questão de apologética nas minhas lives, defesa da fé. E eu tenho trabalhado muito essa questão do intelecto para crer, tá? Você precisa usar o seu intelecto para crer. Você não precisa ser... As pessoas têm uma impressão muito ruim dos cristãos. Bom, que eles são... Eu vou usar o termo aqui, que eles usam mesmo, nós somos burros, eles pensam. Eles falam, né? O crente é tudo burro, o crente é um alienado, o crente é um bruto, um boçal, ele é um obscurantista, terraplanista. A gente nunca defendeu terra plana, mas eles falam tudo isso da gente. Então, não é assim, tá? Você não precisa negar a sua inteligência para que você possa
crer. Não, a nossa fé é uma fé racional. E é disso que eu tenho trabalhado nos meus vídeos. Então, se você quiser, inclusive, assista lá os meus vídeos, tá bom? Eles têm lá as playlists, assista os vídeos. Eu já fiz alguns vídeos com algumas pessoas, inclusive com o Felipe Valdívia, o pai do Luiz Felipe, que está aqui na sala. Ele fez um vídeo comigo, falando entrevistei ele porque o Felipe, ele veio o Felipe Valdívia, ele é chileno, né? É de origem chilena. Ele cresceu ali no Chile num momento de bastante conturbação política por causa do socialismo, e aí ele faz também um trabalho de tentar conscientizar as pessoas dessa questão aí da nova ordem mundial e tudo mais. E além disso, eu estou ainda interessado em ajudar os jovens, e aí como o Luiz Felipe também, além dessas coisas, ele também é pai o Felipe é pai do Luiz, que acabou de se formar na faculdade, na área de saúde. O Luiz Felipe está aí, tá? E a irmã do Luiz Felipe, a Patrícia, também está cursando na área de saúde. Eu queria que ele contasse para mim, né, para nós, né, um pouco do relato dele, de como é essa experiência. Tem lá, assista lá os vídeos, tá bom? Isso vai ajudar você bastante a entender essa questão do intelecto. A fé cristã é uma fé robusta. Espera aí que tem um... Diogo Blogueiro. Beleza, Guilherme. A fé cristã é uma fé robusta, tá bom? E tem suportado os mais diversos ataques em sua história e tem se mantido firme. Eu lembro quando saiu... noticiaram, né, que haviam encontrado um livro perdido da Bíblia. Irmãos, quando vocês escutarem essas histórias, dá risada, tá bom? Porque não tem livro perdido da Bíblia, tá? Tem um monte de livro que foi escrito no mundo antigo, e nem por isso eles eram livros da Bíblia. Não existe livro perdido da Bíblia, tá bom? Existem livros que todo mundo sabe que existe, há trocentos anos, e aí, de vez em quando, as pessoas lembram desses livros, ou encontram novamente esses livros e falam, olha, encontrou um livro perdido agora da Bíblia, agora a fé cristã cai. E aí, se você for ler, os pais da igreja já tratavam isso a respeito desses livros há 1.700 anos atrás. Então, há 1.700 anos atrás, já sabiam desse livro, já tinham respondido, os cristãos naquela época, já tinham respondido as mentiras que eram contadas naquele livro, o negócio já está tudo solucionado, e as pessoas estão achando que estão arrasando. Olha, agora a fé cai. E é uma bobagem, o negócio já está resolvido há centenas de anos, há milhares de anos, tá? Então, não fique assustado com essas coisas, não. As pessoas encontraram aquele livro, acho que era livro de Tomé, e aí estava falando, olha, tá vendo aqui, ó, não era o livro de Tomé nada, era o livro de Judas Iscariotes. E aí uma epístola de Judas Iscariotes, o traidor. Então ele não tinha morrido nada, ele tinha escrito o livro, não é o Judas que está na Bíblia, não, é outro Judas, tá bom? E aí, mano, aí eu falei, aí o cara falou, você viu lá que encontraram o livro perdido? Eu falei, cara, que perdido. Já se sabe desse livro, faz 1.600 anos que sabe desse livro aí, e o negócio já está resolvido faz tempo. Sei que está atrás. Novidade é para você que não sabe de nada. Então, fiquem tranquilos que a nossa fé é uma fé robusta, ela tem suportado os diversos ataques há milhares de anos, e não tem nada de novo embaixo do céu. Sempre releituras de heresias antigas que já estão solucionadas faz muito tempo. Por isso é importante conhecermos aquilo, né, que a Palavra de Deus ensina, para que você possa elencar, né, unir, né, esse conhecimento bíblico com o conhecimento que nós temos do mundo. Nós não somos tirados do mundo, nós estamos no mundo, então nós vivemos nessa cultura, né, nós não devemos estar alienados àquilo que acontece. Esse curso tem, dentre outras coisas, essa finalidade. Então, nosso curso tem a finalidade aí de preparar você para suportar isso, tá bom? Tá, deixa eu só fazer o último comentário aqui. O Adão, ele fala uma história aqui de um senhor que disse para ele aqui que fé é acreditar naquilo que a gente sabe que não existe. Eu já ouvi uma história há mais tempo, né, antes de eu ler esse livro, de um pastor, que ele falou assim que uma vez ele estava conversando com a criança e perguntou para a criança se a criança sabia o que era fé.
E aí a criança respondeu, fé é mais ou menos a mesma coisa, tá? Fé é quando a gente acredita naquilo que não existe. Então, fé não é isso. Fé é você ver aquilo que você não... acreditar naquilo que você não enxerga. Mas não é não acreditar naquilo que você... naquilo que não existe. Nós cremos naquilo que existe, embora não enxergamos. Tá bom? Opa! Tarcísio, você fez o sinal aí? Ah, é outra coisa, né? Então, beleza. Irmãos, algumas sugestões de leitura para vocês, a gente sempre faz, tá bom? Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Só para vocês terem uma ideia, esse livrinho de vocês aqui, ó, o livrinho verde, ele é um extrato, ele é retirado desse livro aqui, ó, O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Nós temos esse livro para vender na igreja, não é vender para ter lucro, não. O pastor comprou lá na editora, ele estava esgotado, esteve esgotado por muitos anos, foi feita uma nova edição dele, e o pastor trouxe para a igreja, você compra pelo preço que custa na editora, com desconto, inclusive. Eu não lembro quanto é, tá? Mas ele não é caro, não. Eu acho que é menos de R$30, acho que é 29, uma coisa assim. Se você quiser, converse com o pastor, ou com o Tarcísio, ou comigo, e aí você pode adquirir esse livro. Ele é a versão expandida do nosso livro aqui, tá bom? Nós mencionamos na aula passada o Bandeirantes da Fé. Recomendo que você leia, se você puder. O pastor também tem lá esse livro também lá na igreja. Se você quiser, você conversa com ele, ele te dá esse livro. Te dá, não, ele repassa para você pelo preço de custo, pelo preço que o livro custa na editora, que é um valor mais barato. O Peregrino eu sempre recomendo, que é o meu livro do meu coração. Eu amo o Peregrino. Ele ajuda você a entender bastante a fé cristã de forma alegórica. A Confissão de Fé de Westminster, essa aqui é uma versão comentada pelo Rhodes. Essa é uma das melhores versões da Confissão. É a Confissão de Fé com os comentários do Rhodes. Tá? É uma das melhores que você tem. Ele vai comentando a confissão que já é comentada, ele comenta, ele explica alguns pontos que não estão muito claros ali. O Diário do Simonton, recomendo que você leia. Esse eu acho que é R$20, R$19,90, coisa assim. Tá bem baratinho. O pastor tem lá também. E a Bíblia de Estudo de Genebra. A Bíblia de Estudo dela não é muito barata, não. Ela é R$100 e poucos. Eu nem sei quanto que é esses poucos aí. E essa aqui não tem churumela, pessoal. Não tem desconto. Essa aqui, inclusive, não tem na igreja. Você precisa adquirir numa editora. Se você quiser, eu peço para você, mas eu não tenho desconto em Bíblias, tá? Eu consigo ter desconto em livros, mas na Bíblia, não. Eu até falo para você uma coisa, compensa você tentar comprar direto da editora, porque ela sempre dá desconto para quem compra online, tá bom? Mesmo com o frete, às vezes fica mais barato. Então, a Bíblia de Estudo de Genebra, que é a Bíblia de estudo que a nossa igreja usa. Não é obrigatório, tá? Nenhuma dessas leituras aqui são obrigatórias de fato, mas se você quer conhecer a Deus, ou conhecer melhor a nossa igreja, essas leituras são importantíssimas para você, tá bom? Encerrando aqui nosso compartilhamento de tela, nós já estamos 11h32. Deixa eu tentar responder a pergunta que me foi feita aqui no chat e eu já encerro a aula. No chat, na verdade, não foi no chat, não. Foi no... Foi no grupo. Opa, foi no grupo. Bom? Deixa eu tentar colocar aqui em forma de grade. Para que nós aparecemos aqui. Ó, deixa eu só fazer uma recomendação, mais uma vez. A não ser que você tenha muito problema de conexão, ou então que você esteja numa situação muito constrangedora, por favor, mantenha os vídeos abertos, tá bom? Para que eu possa... Eu não consigo ter a visão de todos, mas de vez em quando vocês aparecem na minha tela, eu fico feliz quando eu vejo vocês, tá? Eu sinto que eu não estou só. Eu não tenho aquela impressão que vocês não fazem isso, lógico que vocês são pessoas extremamente educadas, mas tem aluno que ele liga o vídeo quando ele está assistindo aula, né, na faculdade, online, quer dizer, ele liga o vídeo, não, ele acessa e vai para a pizzaria com os amigos, ele vai no Habib's, a Priscila está falando aqui que é para eu correr. Sim, eu vou mandar, Renata, eu vou mandar o PowerPoint no grupo, tá bom? Aí vocês conseguem ver lá as indicações de livro. Tá, deixa eu correr aqui, que a minha auxiliadora aqui está mandando eu correr. Então, a pergunta do Marcelo foi aqui, ó.
Se Deus é supremo e dono de tudo, então por que ele teve que voltar para pagar os nossos pecados? Veja só, irmão, Marcelo, vamos por partes dessa sua pergunta, tá bom? Primeiro é assim, Deus é dono de tudo e sendo justo juiz de toda a terra, ele precisa punir o pecador. Ele não pode fazer de conta que o pecado não aconteceu, porque um dos atributos de Deus é que ele é totalmente justo. E se ele disse, ele determinou que quando você cometesse o pecado, quando Adão pecasse, ele deveria morrer, e ele morreu quando ele pecou, ele morreu espiritualmente imediatamente, e ele passou a morrer fisicamente também imediatamente. Ele não morreu assim, naquele momento, mas ele começou a morrer naquele momento, as células do seu corpo começaram a morrer, ele começou a envelhecer, ele começou a se cansar, ele começou a sentir dor, tá? Todas essas coisas começaram a acontecer porque ele pecou. Deus disse que mataria. Esse é o salário do pecado. O homem merece morrer e passar a eternidade no inferno. É isso que o pecado merece, tá? E Deus, ele tinha a função agora de punir o pecado. Ele é o juiz. Você cometeu um crime e ele vai te punir, tá? Essa é prerrogativa dele. Se ele não faz isso, ele é injusto, tá? E ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele é justo. Totalmente justo. E ser dono de tudo não significa fazer de conta que não houve, fazer de conta que não aconteceu. Significa punir exemplarmente aquele que cometeu a afronta, tá bom? Bom, se é o homem que deveria pagar pelo pecado, Deus não deveria pagar pelo pecado. Era o homem. Deus não tem nada a ver com isso. Ele não tem que pagar pelo crime de outro, tá? Quem tem que pagar pelo crime é o homem. Tá? Só que se o homem pagasse pelo seu crime, ele estaria irremediavelmente perdido. Por quê? Porque você não tem outra vida. Você só tem uma. Se você morrer e for para o inferno, acabou. Tá? Então, o que Deus fez? Deus, ele, na segunda pessoa da Trindade, tomou forma de homem para que o homem... Quem tinha que pagar? Se foi o homem que cometeu o pecado, quem tem que pagar o crime? É Deus? É um anjo? Não, é o homem que tem que pagar. Por isso que ele assume a forma de homem, a segunda pessoa, Jesus, ele assume a forma de homem para que, sendo homem, ele pudesse pagar a dívida. Ele é um pagador idôneo, tá? Ele pode pagar a dívida. Eu não posso pagar uma dívida devendo, eu não posso pagar a sua dívida. Se você deve 10 milhões para o Tarcísio, e eu devo 10 milhões para o Tarcísio, e eu chego para o Tarcísio e falo, Tarcísio, olha, eu vim pagar a dívida do Marcelo, o Tarcísio falou assim, ó, paga primeiro a sua, e depois a gente conversa sobre a dívida do Marcelo. Só que aí não eram 10 milhões, era uma vida no inferno. Tá? Então, não tem como eu pagar para ele, porque eu também devo. Por isso, precisava que esse ser humano que pagasse a dívida fosse alguém que não deve nada. Tá? E que a justiça dele fosse tão grande quanto a justiça do credor, que no caso é o próprio Deus. Quem é que tem a justiça tão grande que quando Deus coloca na balança a justiça dele e a justiça daquele que deve, as duas conseguem se equilibrar? Quem é que consegue fazer isso? Ninguém. Por isso que Jesus assume a forma do homem e paga a dívida no nosso lugar. Porque quando Deus coloca na balança a justiça dele e a justiça de Cristo, então a balança se equilibra. E aí Deus olha para essa balança equilibrada e fala, o homem é justo. Tá bom? Então é por isso que ele pagou. Ele não precisava pagar, tá? Ele não devia pagar, ele não tinha obrigação nenhuma de pagar. Ele fez isso em atitude deliberada de graça e misericórdia. Favor imerecido. Ele nos deu graça, né? Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação, por intermédio de Cristo, porque alguém pagou a dívida. Tá? Esse alguém foi ele próprio, na pessoa de Jesus. E misericórdia, que é o contrário da graça. Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação, tá? A justificação. E ele não nos pagou segundo aquilo que nós merecíamos, que era ser destruído completamente. Por misericórdia, ele não deu isso para nós, ele nos salvou. Tá bom? O que pode ter levado ele a fazer isso? Graça e misericórdia, vontade dele, tá? Efésios capítulo 2 diz, nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo,
e nos exaltou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Então, leia depois lá Efésios capítulo 2, você vai ver isso. Então, ele fez isso para demonstrar graça. Ele não precisava fazer, ele fez isso por misericórdia, por amor. Tá bom? O que mais? Eu acho que respondi a pergunta, Marcelo. Abre aí o microfone e diz para mim. Se não respondi completamente, eu vou encerrar a aula e eu tento responder lá por escrito para você. Tá bom? Irmãos... Não, eu entendi. Opa! Deu para entender? Não, eu estava falando que eu entendi, sim. Ah, então beleza. Mas se houver ainda dúvida, se restou dúvida, você me pergunta lá ou no grupo ou no particular. Tá bom? Irmãos, obrigado pela paciência de vocês. Desculpe ter passado um pouquinho do horário, mas vocês já estão em casa. Se você não pegou o seu livro, pegue lá na igreja. Se você já tem, não precisa pegar, tá? Tem pessoas que já tem, por exemplo, o Renan comentou, ele já tem, ele tem porque ele fez o curso. O Luiz Felipe, eu não sei se quando ele fez o curso era esse livro já. Era esse livro já? Ah, então beleza. Então o Luiz Felipe não precisa pegar. Quem tem o livro não precisa pegar. Quem não tem... quem mais que comentou comigo? A Laís também já tem. Isso, está mostrando ali. A Renata não sei se tem, mas se quiser pode pegar. O André, meu filho, já tem. Nós temos 3 livros em casa. Tem o meu, tem o da Priscila e tem o do Pedro. Então, eu vou poupar a igreja de ter que doar mais um livro para mim, porque já temos 3 em casa. Mas se você não tem, passe na igreja e pegue, tá bom? Fernanda aí, o Walter passou na igreja, eu não sei se pegou. Mas se não pegou, pegou. Então, beleza. Então, se você não pegou, pegue lá na igreja durante a semana, tá bom? Para que você possa... Se o Oreste já tem o livro, beleza, então. Para que você possa estudar, tá bom? Deus te abençoe. Existem algumas instruções importantes, eu estou falando rápido aqui, porque eu quero acabar logo, tá? E a Priscila está mandando eu terminar logo. Então, tem aqui umas instruções de como você ler o livro, tá? Leia aqui a página 10, a página 9, tá bom? Que está falando um pouquinho sobre instruções. Página 11 é importante para que você entenda as referências que nós fazemos do livro da Bíblia, tá? Então, como que eles são abreviados e tudo mais. Tá? Leia essas instruções introdutórias, aonde você encontra a sua colinha. O livro ele já dá colinha, já. Olha que é muito fácil essa vida de vocês, onde você encontra as respostas. Mas, não faz isso não. Tenta responder sozinho, não é difícil, tá? Não é difícil. E depois nós vamos criar um método aqui. Ô, Tarcísio, eu estava pensando aqui, nós podemos criar um Forms. Mas depois eu converso com você. Assim, quando o aluno responder a pergunta, a gente já fica sabendo como que ele foi. O problema do Forms é que nós vamos ter que colocar alternativa lá, vai facilitar bastante a vida deles, mas pelo menos a gente ajuda aí, tá bom? Irmãos, Deus abençoe vocês. Vou orar e a gente encerra a aula, tá bom? Qualquer outra pergunta, você conversa comigo no grupo. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa aula, por esse dia que estivemos aqui reunidos, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua graça. Senhor Deus, continua nos guardando em segurança, nos protegendo, Pai, deste mal que assola o mundo neste momento e de nós mesmos, Pai. Salva-nos, mantenha-nos firmes em Ti. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, à noite... Eu compartilho o link do culto para vocês lá no grupo, tá? De catecúmenos, tá bom? Então, eu sempre farei nós faremos, eu e o Tarcísio, faremos essa ligação com vocês. Como alguns de vocês ainda não estão nos grupos da igreja, nós mandamos lá no grupo de catecúmenos o link do culto, tá bom? E eu vou mandar o PowerPoint depois. Tarcísio, quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo. Ou não? Alguma palavra, alguma coisa aí que vocês queiram mencionar? O silêncio significa não. Então tá. Um abração para vocês. Até mais. Boa semana para todos. Até a noite no online, né? E que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Eu não vou citar o nome de todo mundo, senão vou ficar um tempão aqui. Um abraço para todos e até lá. Até mais. Vou fechar aqui. Bom dia. Tchau, tchau.
Deus abençoe, irmãos. Eu vou derrubar todo mundo que eu sou desses, tá bom? Tchau.